presidente Jair Bolsonaro tem mais de R$ 1 milhão em multas em aberto com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O valor é referente a 7 infrações pelo não uso de máscara durante a pandemia, ainda não pago, porque a defesa do ex-mandatário tenta reduzir a quantia cobrada. Segundo a advogada Karina Cufa, que atua para Bolsonaro nesses processos, a defesa entende que os valores cobrados são exorbitantes e fora das diretrizes legais aplicadas à época, segundo ela. Por isso, o escritório entrou com recurso pedindo as revisões. Neste ano, aliados de Bolsonaro incentivaram doações de simpatizantes para que Jair pudesse pagar as multas de suas condenações sobre diferentes temas. Até agora, segundo dados do COAF, revelados pelo jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro arrecadou ao menos 17,2 milhões via transação por Pix. Ele movimentou esses 17,2 milhões via transação por Pix. Segundo o ex-presidente, o valor é suficiente para pagar todas as multas que recebeu em processos judiciais e eventuais novas punições. Ou seja, o Kennedy, o presidente Jair Bolsonaro, ele estão tentando diminuir o preço do valor a ser pago de multa e considerando que ele já ganhou um dinheirão, ao que tudo indica também, a gente não sabe se todo o dinheiro do Pix veio de doações, né? Isso aí vai ter que ser dito pelo COAF, pelo MPF, mas se ele conseguir reduzir o preço da multa, o que acontece com essa diferença? Ele embolsa? E o dinheiro está na conta dele, né? Em tese, ele embolsaria. No Supremo Tribunal, há ministros que entendem que ele cometeu crime contra a economia popular e de lavagem de dinheiro. Há uma suspeita aí de uso de laranja, de CPFs, precisa ser averiguado. O próprio COAF levantou uma suspeita de lavagem de dinheiro. Portanto, é importante averiguar isso. Claro que a gente está numa democracia e o presidente Jair Bolsonaro merece o direito de se defender, de usar todo o arcabouço legal para se defender e fazer valer as suas posições. Portanto, um questionamento em relação ao valor da multa, ok, ele pode fazer, né? Tá no direito dele. Se a gente tivesse na ditadura que o Bolsonaro queria implantar, talvez não fosse possível apresentar um recurso nesse sentido. Mas é possível numa democracia, que bom. Agora, Sakamoto, a gente tem que levar em conta o argumento de que essas multas são desproporcionais, muito altas, né, em relação à conduta do Bolsonaro. Eu acho que elas são baixas diante do estrago que o Bolsonaro causou, porque ele era presidente da República. Ele não era um cidadão comum que não usava máscara. Ele não era um vereador paulistano que não usava máscara, um deputado estadual ou um deputado federal. Ele era simplesmente o presidente da República, que negava a ciência e negava os riscos da pandemia. E o comportamento do Bolsonaro estimulou muita gente a não usar máscara, a se contaminar. E parte dessas pessoas morreu, né? O Bolsonaro aumentou o número de mortes no Brasil. Portanto, do ponto de vista do dano que ele causou ao Brasil, eu acho que esse 1 milhão de multas que ele recebeu aí saiu barato para ele. Ainda mais que ele tem agora mais de 17 milhões do Pix para pagar essas multas que ele disse que daria para pagar as multas e tomar um caldo de cana com a dona Michele. Talvez dê para tomar um caldo de cana, né? No sentido de ir para a prisão, porque muita gente acha que é o que ele merece. Entre os investigadores da Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal. O Sakamoto, a cada dia estão se avolumando as evidências e estão sendo tomadas medidas. Prisão do Silvinei, o Anderson Torres, depoimento, é pego na mentira, aparece mais coisa contra o Mauro Cid. É impossível todo mundo ser preso, todo mundo responder na forma da lei e o Bolsonaro sair livre, leve e solto. Acho que isso não vai acontecer com ele. No caso da multa aí, ele vai apresentar o recurso, como eu falei, é um direito dele, mas eu acho que é pouco diante do estrago que ele causou na saúde pública brasileira, na saúde dos brasileiros, né? Ele foi responsável pelo aumento de mortes no Brasil, devia receber multas em valores muito superiores ao que ele já recebeu. Lembrando, né, Kennedy, o Brasil teve mais de 700 mil mortes por Covid-19, sendo a segunda maior população morta, né? Número de mortos em todo o mundo, só perdendo para os Estados Unidos, só que o Brasil não tem a segunda maior população mundial, né? A Índia tem a maior população mundial e depois a China e muito depois o Brasil, e mesmo assim a gente ficou em segundo lugar nesse triste ranking e a CPI da Covid Isso, apontou as responsabilidades de Jair isso, Bolsonaro por conta disso, né? isso.